Muito bem. Eu conheci o Maurício no Congresso de Juventude lá em Caxias e coloquei no coração o desejo de trazê-lo aqui. E para mim é um sonho realizado trazer Maurício Zagari aqui. Vem cá, pastor. Não é pastor não, ele não é pastor não. Sempre falo que ele é pastor. Todo mundo chama ele de pastor, mas ele não é pastor. Vamos dar o nosso abraço nele aí, esse carinho. Boa noite. Bom, queria primeiro agradecer ao Bispo Volney pela confiança, agradecer a cada um de vocês por estarem aqui hoje, e eu peço a Deus que eu possa, de algum modo, abençoar a vida de todos vocês, tá bom? Deixa só me apresentar, a maioria de vocês provavelmente não me conhece, meu nome é Maurício Zagari, eu não sou pastor, embora depois da palestra a maioria de vocês vai chegar para mim e falar assim: ô pastor, eu já estou acostumado, eu costumo brincar que se houvesse ordenação por aclamação, eu seria arcebispo, porque é tanta gente que me chama de pastor, mas eu não sou. Eu sou teólogo, eu sou formado em teologia, sou escritor, tenho 9 livros publicados, trabalho como editor da editora Mundo Cristão, acredito que muitos de vocês conhecem a editora Mundo Cristão, e isso me remete, inclusive, à origem da dinâmica que me fez aqui estar hoje à noite. Foi publicado um livro pela editora Mundo Cristão, que eu escrevi em 2014, chamado Perdão Total. Obrigado, querido. Chamado Perdão Total. É um livro em que eu trato sobre o perdão. Um livro para pessoas que não se perdoam e para quem não consegue perdoar. E foi um livro que teve uma repercussão. Por conta dele, eu comecei a ser convidado para falar em muitos lugares sobre esse assunto. E uma coisa que eu comecei a perceber é que a maioria das pessoas que vinham falar comigo em eventos como este aqui, quando acaba, as pessoas se aproximam, vêm conversar, muitos querem expor suas vidas, ou através de um blog que eu escrevo, muitas pessoas pelo espaço de comentários do blog também vêm colocar questões, pelo Facebook. Hoje em dia, a dinâmica de relacionamentos é muito ágil, graças à internet. E eu comecei a perceber que uma grande parte das pessoas que tinham problemas de perdão, que precisavam se perdoar ou perdoar alguém, era relacionada a questões conjugais, ou seja, no casamento. Então, isso me fez... e o perdão total foi originado de uma pesquisa que eu fiz sobre esse tema na palavra. Então, eu passei a me dedicar a pesquisar especificamente sobre a questão do perdão no casamento. E isso gerou um outro livro chamado Perdão Total no Casamento, e que é em cima desse conteúdo que se baseia essa palestra que eu vou fazer para vocês aqui hoje. Então, o que eu quero fazer com vocês aqui é uma reflexão, tá, sobre problemas conjugais. Como resolver problemas que já acontecem no casamento e como evitar cometer novos erros que podem gerar novos problemas. Está claro? Amém? Agora, para isso, tem uma regra absoluta aqui para essa palestra, e é uma regra que eu vou impor a vocês. Se você não estiver disposto a seguir essa regra, eu vou convidar você a se retirar do auditório. Vocês estão proibidos de cutucar o seu cônjuge durante a palestra. Porque, senão, o que acontece é que eu estou falando algo que serve para você, e você fica assim, ó, tá vendo? Olha o que ele está falando, isso é para ti, olha aí. E aí você vai achar que a palestra você está aqui porque o teu cônjuge tinha que ouvir aquilo que eu estou falando. Não é verdade. Pode até ser que seja, mas eu quero que você entenda que tudo o que eu vou falar aqui hoje para você é para você. Combinado? Amém? Então você não pode beliscar o marido, você não pode cutucar a esposa. Mulheres, não pode dar aquela gargalhada quando a gente fala aquela coisa que você quer que seu marido ouça. Isso acontece muito. A gente fala, porque o marido que chega em casa e joga as meias pela sala. Daqui a pouco tem uma irmã lá no fundo assim, que já viu que... Aí você já entendeu que o marido dela faz isso. Então, vocês estão proibidos de cutucar o cônjuge. Tudo que a gente vai falar aqui, você tem que fazer uma reflexão pessoal. Tá bom? Amém? Muito bem. Eu quero começar vendo com você as 3 principais formas de errar no casamento. Qual é a finalidade da gente abordar isso aqui? Nós, em geral,
erramos no nosso casamento em 3 áreas principais, de 3 maneiras principais. E eu quero trazer essa reflexão para você, para que você perceba se por acaso você tem cometido esse tipo de erro que a gente vai falar aqui. Ok? Ok? Ok. Eu sou daquele, sabe aqueles palestrantes chatos que ficam o tempo todo assim, amém? Sou eu. Muito prazer. Eu quero começar com uma dinâmica. Se você estiver... Isso aqui... Tem algum noivo ou namorado aqui? Faz assim com a mão. Não, só... Tá. Então, vocês ficam fora, tá bem? Só quem é casado de verdade. Eu quero pedir para vocês ficarem de pé, por favor, e olharem de frente para o seu cônjuge. Olhos nos olhos. Atenção. Agora, por favor, eu quero que vocês se beijem e se abracem. Calma! Oh, que pressa é essa, gente? Vocês estão muito afoitos. Presta atenção. Eu quero que vocês se beijem e se abracem, porém, sem se encostar. Podem ir. Se beijem, se abracem, mas sem se encostar. Estão conseguindo, sim ou não? Está difícil? Ok. Agora, por favor, se beijem e se abracem, se encostando. Olha o barulhinho, ó. Oh, esse barulhinho é bom. Pronto. Podem se sentar. Muito obrigado. Uma pergunta que eu quero fazer para vocês. Qual foi a diferença da primeira situação para a segunda? Oi? Sem contato, não é isso? Vocês gostaram mais com contato ou sem contato? É melhor, não é? Não precisa explicar por quê. Agora, um casamento, ele pressupõe contato, ele pressupõe proximidade. Um casamento de verdade é aquele em que os cônjuges estão próximos, estão em contato. Um casamento em crise, geralmente, é aquele em que começa a haver um afastamento e esse contato desaparece. Agora, presta atenção numa coisa. Quando tem contato, o que é que acontece? Atrito, não é isso? Vocês sabem o que é atrito? Começa a muito contato a ter um desgaste, um atrito. E quando existe muito atrito, e agora eu quero que vocês parem de pensar em pessoas, vamos pensar em geografia. Na natureza, quando acontece atrito, qual é o fenômeno que vem como consequência do atrito? Eu ouvi aqui quem? Erosão. Vocês já viram aquelas, na beira do mar, que vem a onda? Atrito, 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 atrito. Daqui a pouco começa a fazer uma erosão. Erosão é aquele desgaste, vai desgastando, vai desgastando, vai desgastando. Daqui a pouco o que acontece? Desmorona. Eu tive em João Pessoa ministrando, lá não sei, tem alguém de João Pessoa aqui? Não. Tem um lugar lá chamado Pontal do Seixas. O Pontal do Seixas é a parte mais a leste do Brasil, ou seja, tirando Fernando de Noronha, que é uma ilha, é o lugar do Brasil que fica mais perto da África. Então é um ponto muito visitado, é um ponto turístico muito conhecido, só que agora você não pode mais visitar, você não pode mais subir de carro. Por quê? Porque começou a ter tanto atrito ali que o chão começou a despencar. Então você chega lá, tem aquelas faixas, né, de não ultrapasse, você não pode mais chegar lá. Por quê? O atrito do mar foi desgastando, foi gerando erosão, e a erosão fez desmoronar. Então, vocês perceberam que o ideal numa relação a dois é que haja proximidade e, consequentemente, haja contato. Porém, uma consequência dessa proximidade é que vai começar a haver atrito. A grande questão é, como é que você pode evitar que esse atrito vire erosão e faça desmoronar o casamento, comece a gerar problemas? É isso que a gente tem que identificar. No nosso casamento, o que gera a erosão não são ondas, são erros que a gente comete. A gente comete um erro com a nossa esposa, estamos atritando, gerando desgaste, gerando erosão. E a maioria dos divórcios, a maioria dos casais que vivem as turras, quando você vai ver, não é um problema.
Porque a crente tem uma fixação por adultério. A gente adora adultério, né? Adultério é um negócio assim, está no topo dos pecados. E por causa disso a gente esquece de todos os outros. Então a gente acha, tudo bem, eu não adultero, então meu casamento está bem. Só que você não vê que você ofende, que você desmerece, que você maltrata, que você é ausente e uma série de outros problemas que vão se acumulando, vão gerando atrito, vão gerando erosão. Consequência, crise conjugal. Então, eu queria abordar com vocês, primeiro, as 3 principais formas de se errar no casamento. Ou seja, o que você pode estar fazendo que está gerando atrito no seu casamento e que pode estar gerando erosão. Mesmo que o seu cônjuge não fale tanto isso, mas o coração vai sendo afetado. Chega um momento que a bomba explode. Então, a gente tem que estar constantemente fazendo uma autocrítica para a gente entender o que nós estamos errando no nosso casamento. Está claro até aí, sim ou não? Sim. Amém. Então, vamos lá. Os 3 principais formas de errar no casamento. Você pode dizer comigo as 3 principais formas de errar no casamento? Primeira, segunda, terceira. Muito bem. Vamos tratar dessas 3 formas de errar: por ações, por omissões e por inversões. Primeiro, erro por ações. O que são ações? É aquilo que você faz e que machuca. É aquilo que você faz e que causa atrito. Em geral, pode ser ações de atitudes ou ações em forma de palavras. É o que você faz e é o que você fala. Então, por exemplo, coisas que você faz. Primeiro, vamos logo matar isso, o adultério. São as traições. É quando você se relaciona com outra pessoa que não o seu cônjuge. É óbvio que isso vai gerar atrito. Mas não para por aí. Por exemplo, agressões. Tem gente que agride. Ontem mesmo me liga uma pessoa de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, se eu não estou enganado, não é isso? Dizendo que o marido, um pastor, estava batendo nela, chorando. Às vezes acontecem agressões no casamento. Outra ação que você pode fazer, ações egoístas. O egoísmo é aquilo que você faz beneficiando só a você e que está dizendo para o teu cônjuge o seguinte: puxa vida, mas ele ou ela não está pensando em mim, só pensa nele. É o cara que fica de papo para o ar o tempo inteiro enquanto a mulher está lá fazendo as coisas que precisa. Desrespeito. Atitudes que mostram para o seu cônjuge uma total falta de respeito por essa pessoa a quem você fez um juramento que viveria até o fim dos seus dias ao lado. Arrogância. Isso muitas vezes afeta homens, principalmente o homem que não compreendeu o seu papel bíblico de marido. E ele acha que tem aquela história da submissão da mulher, então ele tem que, mulher, você, e aí o cara fica, e ele é aquele cara arrogante, soberbo, altivo, e com as suas atitudes esmaga a esposa, desmerece, desqualifica, faz ela se sentir menos do que ela é, cria problemas de autoimagem na mulher. E às vezes é a mulher que faz isso no homem. Desdém, coisas que são importantes para o cônjuge e que você não valoriza. Meus pais, por exemplo, eram um casal muito interessante. Meu pai faleceu ano passado, minha mãe ainda está viva, mora comigo, e meu pai era técnico de futebol, treinou o Vasco, Olaria, vários times. E minha mãe, música, regia corais. Um do esporte, a outra das artes. Não tinham nada a ver um com a outra. Se casaram. Está aqui o resultado disso. Mas era interessante que minha mãe queria assistir, às vezes, concertos na Sala Cecília Meirelles, ou meu pai queria ver um jogo lá no Estádio das Laranjeiras, Maracanã, e um não queria acompanhar o outro, porque não gostava. Dava um certo desdém pelo que era importante para o outro. Resultado, eu vi muitas vezes meu pai sozinho para o estádio, minha mãe sozinha para a sala de concerto. Por quê? Porque havia uma falta de valorização daquilo que é importante para o outro. E isso acaba machucando. Eu vi isso acontecer com os meus pais. E aí você acha que todos os problemas do casamento são aqueles que estão numa esfera assim muito elevada. E você começa, porque tem essa história, a gente casa, e aí a gente acha, já casei, agora eu posso enfiar o pé na jaca.
posso fazer o que eu quiser, está casada mesmo? E aí você começa a fazer aquelas pequeninas coisas. Porque isso aqui não faz parte dessa palestra, mas eu faço outras palestras sobre, por exemplo, para jovens, namorados e noivos, que um grande problema que a gente enfrenta é a história do príncipe encantado. Não vem ao que é o caso, mas é causa de muitos divórcios, é que você espera sempre casar com um príncipe encantado, porque desde criancinha você é acostumado com aquilo, e o cara quer casar com aquela princesa, que vai ser sempre linda, sempre magra, sempre, né? Só que a gente esquece que o príncipe mais verdadeiro das histórias de coisa é o Shrek, barrigudo, né, feio, assim, bababá, mas é o que as pessoas são assim. Olha aqui, gente. Isso aqui não é que eu seja barrigudo, é que eu tenho um problema que toda vez que eu como massa ou doce, meu peito afunda. E aí parece que eu sou barrigudo, mas eu não sou. Vocês são, eu não. Então, nós somos o Shrek e vocês são a Fiona, né? É verdade. É verdade. Então, esses são os príncipes e as princesas do conto de fadas. E aí a gente casa acreditando que o cônjuge vai ser aquela maravilha e serão felizes para sempre. E quando isso não acontece, você começa a questionar o seu casamento. E aí você começa a enfiar o pé na jaca. Bom, já que está assim, então eu acho que eu posso fazer assado. Não, isto é um erro. Para não falar, para vocês não acharem que eu sou o máximo, porque eu sou humano igual a vocês, eu tinha um problema sério com a minha esposa. A maioria das vezes que eu tive desavenças com a minha esposa nos últimos anos é porque a gente tinha um tapete no banheiro que ela passava e deixava ele enrolado. E eu uso palmilha ortopédica, que eu tenho pé cavo, eu sinto dor se eu piso em alguma coisa assim irregular. Eu chegava no banheiro, pisava. Ai, meu amor, você pode, por favor, você usar ali o banheiro, você esticar o tapete? Segunda vez, terceira vez, quarta vez. Olha, eu estou casada há 18 anos. Hoje de manhã eu cheguei e estava embolado o tapete no banheiro. Então, essas coisas chateiam, não chateiam? Então, a gente tem que prestar atenção, porque às vezes a gente acha que causa para a crise conjugal vão ser só aquelas situações complicadíssimas, aquelas situações que geram uma crise, quando, na verdade, a erosão pode ser provocada, o atrito vai ser pelas pequeninas coisas, e o acúmulo de pequeninas coisas causa grandes tragédias. Vocês já ouviram falar de uma cidade no Paraná chamada Vila Velha, que tem umas formações rochosas, uma na forma de uma taça? Aquilo ali, sabe como aquilo? Para quem não conhece, são umas pedras muito grandes que têm uns formatos muito interessantes. Aquilo foi causado pela erosão do vento levando grãozinhos de areia. Um grãozinho de areia ali, bateu, outro bateu, ao longo das décadas, dos séculos, e aquilo foi fazendo aquelas formações. Então, às vezes, um grãozinho de areia no seu casamento, depois de outro grãozinho, depois de outro grãozinho, depois de outro grãozinho, quando você vê, pá! Então, pense bem, antes de você fazer aquilo que você sabe que incomoda o seu cônjuge. E sabe qual é a melhor forma de você identificar o que incomoda? Ouça o que ele diz. Ouça o que ela diz. Reclamações constantes que ela reclama. Reclamações que ele faz, que ele reclama. Sinal que está incomodando. Sinal que está magoando. Sinal que está erodindo. Então, pense nisso. O que você tem feito que tem machucado o seu cônjuge, que tem atrapalhado o seu casamento? Mulheres que acham que podem torrar o dinheiro da família sem prestar contas para o marido. Isso é um erro grave. Conta de marido e de mulher são dos dois. O dinheiro do casal é dos dois. Essa coisa de meu dinheiro, seu dinheiro, você vai gerar problema. É um caixa única, em que os dois são responsáveis. E não importa quem ganhe mais, mesmo que seja a mulher que ganhe mais. Porque uma família é uma unidade. Tem gente que quer casar e continuar vivendo como solteiro. Não, porque eu trabalho, eu ganho meu dinheiro, eu tenho o direito de... Você tem todo o direito, desde que haja um comum acordo na família para que não haja atritos. E muitos casamentos enfrentam crises por conta de razões financeiras. Às vezes, as ações em que você erra não são coisas que você faz, mas coisas que você fala. Nas brigas que todos nós temos, nos bate-bocas que todos nós temos, cuidado com o que você diz, porque as tuas palavras machucam.
As tuas palavras machucam. Às vezes você, no calor de uma discussão, você vai dizer uma coisa que daqui a 20 anos teu cônjuge ainda vai lembrar, porque machucou no fundo do fígado. Cuide das tuas palavras como a Bíblia nos ensina que nós devemos fazer. Que todas as nossas palavras sejam para edificação e que todas as nossas palavras sejam temperadas com sal. E não está dizendo menos naquelas horas que você está de cabeça quente, não. Porque o fruto do Espírito inclui mansidão e domínio próprio, autocontrole. Então, você não precisa de autocontrole na hora do jantar de aniversário de casamento, quando o teu cônjuge te levou, fez aquela surpresa naquele restaurante caro à luz de velas. Autocontrole é para ser exercido nas horas em que ele é mais necessário. Se você é cabeça quente, vai para o joelho. Você precisa ser autocontrolado na hora em que você menos está predisposto a se controlar. Entendem? Sim ou não? Então, cuidado com o que você fala. Depreciações, ofensas, rebaixamentos. Tem gente que diz coisas para o cônjuge que não fala nem para um bandido. O cônjuge é a pessoa mais... Lamento dizer, principalmente para vocês, mulheres, seus filhos não são as pessoas mais importantes da sua vida. Seu cônjuge é. Os seus filhos são uma consequência do seu cônjuge. Você não casou para ter filhos, você casou por causa do teu marido ou da tua mulher. Os filhos vieram depois. E o teu cônjuge sempre vai ser, em termos hierárquicos, superior aos seus filhos. Cuidado com isso. Então, vamos lá. Está doendo? Se está doendo, fala assim, ai. E ninguém está doendo ainda. Deixa eu tentar de novo. Segunda tentativa. Está doendo? Fala, ai. Ainda está pouco, preciso machucar mais. Então, vamos lá. Então, o primeiro tipo de erros que você pode ter no casamento. Erro por... De novo, erro por... Ações. Que tipo de erros por ações você tem cometido? Mas vamos para o segundo. Erros por O que é omissões? É quando está faltando alguma coisa. Não é isso? Então, ali é um exemplo prático de omissão. Tiago, capítulo 4, versículo 17, diz assim: lembrem-se de que é pecado saber o que devem fazer e não fazê-lo. Então, quando você sabe a coisa certa a fazer e você deixa de fazer, você está pecando por omissões, por omissão. Deixa eu dar um exemplo para você. Vamos supor que você está num prédio, tem uma janela aqui, tem uma pessoa sentada nessa janela. No primeiro caso, você chegou, você empurrou essa pessoa e ela caiu. Qual foi a consequência dessa ação? Ela se esborrachou lá embaixo, certo? Agora, vamos supor que você estivesse conversando com essa pessoa, ela se desequilibra, começa a fazer aquela coisa que vai cair para trás, você tem a possibilidade de esticar a mão para segurar, mas você se omite e você não segura aquela pessoa. Qual é a consequência da tua omissão? A pessoa se esborracha do mesmo jeito. O que isso mostra para a gente? Que as omissões e as ações erradas causam estrago do mesmo jeito. Então, quando você tem que fazer algo no seu casamento que você não faz, isso magoa, isso fere, isso gera atrito, isso gera erosão. Por exemplo, em muitos casamentos, o que falta é diálogo. Se vocês cansam de ouvir por aí, um casamento sem diálogo é complicado. Vocês têm que se comunicar. Mas, às vezes, parece que, com o passar do tempo, aquela coisa do início da relação, do namoro, do noivado, dos primeiros anos de casado, parece que aquilo se perde. E aí você chega em casa depois do trabalho, vai ver o teu futebol, a mulher vai lá ler uma revista, ou vai ver outra coisa, ou vai mexer no celular, e parece que não se comunicam mais, não falam mais, não conversam mais. Não tem aquele momento mais de sentar à mesa, a família, para conversar. Na minha casa eu faço muita questão disso, porque minha esposa trabalha na rua, a gente na hora do almoço não está junto, então na hora de jantar eu faço questão. Sentamos eu, minha esposa, minha filha e minha mãe. E falamos. É proibido o celular na mesa. Proibida essa praga na mesa. Hora de sentar para comer, você não está só se alimentando,
Você está interagindo com as pessoas. Põe o celular longe, baixa uma regra na tua casa. Celular na hora de comer, proibido. Outra coisa, tem gente que tem mania de comer com a televisão ligada. Liga a televisão, aí fica aquele pessoal assim, passa o sal, por favor. Se duvidar, né? Vocês estão vendo televisão na hora de comer, por quê? Isso acaba com o diálogo nas famílias. Os momentos em que você tem a oportunidade de estar junto, olho no olho, como foi o seu dia, o que está passando no teu coração, quais estão as tuas dificuldades, quais são os teus medos, o que se passa no profundo da tua alma, para além das coisas corriqueiras do dia a dia, tem que comprar feijão, tem que pagar a conta de luz. Olha para a pessoa e enxerga o teu cônjuge. Porque olhar é fácil, agora enxergar. E é ao enxergar que você se conecta com essa pessoa. Mas às vezes você não tem mais diálogo. Ou está no celular, ou está na televisão, ou está no telefone, ou está e não conversa mais. Às vezes o que falta é carinho. Casais que um não pega mais na mão do outro. Não, agora eu já tenho 10, 15, 20 anos de casado, agora a coisa mudou. Carinho nunca é demais. Você pode não ter mais aquela... Tem alguma criança aqui? Não. Então posso falar? Posso falar sim ou não? Sim. Tá. Então pode não ter mais aquela coisa do início do casamento, quando se dava aqueles beijos, né? Que era coisa para lá, coisa para cá e tal, pá, tum, tchê, né? Mas isso com o tempo, a tendência, os hormônios vão baixando e tal, mas o carinho não pode faltar. É aquele cafunézinho, são aquelas demonstrações físicas de que você se importa, de que você se lembra. Tem gente que não tem mais carinho, tem gente que abriu mão disso e acha que casamento depois de, 30 anos de casado, é só, vamos conviver na mesma casa, vamos pagar as mesmas contas. O carinho é fundamental. Em muitos casais, o que falta é sexo. Sexo é envolvimento emocional, é preparação, é sedução. Ou você acha que você não tem mais que seduzir sua esposa só porque você está casado com ela há 30 anos? Aí você chega todo fedorento, sem tomar banho há 2 dias, com aquele mau hálito de que comeu alho agora. Bora, mulher! É agora! Está doido? Está destruindo teu casamento. Não é assim. Tem que haver conquista, tem que haver sedução. A gente fala de uma forma mais engraçada, mas isso é muito sério. Muitos casamentos vão por água abaixo porque o marido não quer mais saber da esposa. A gente fala muito da mulher que perde o interesse, mas às vezes é o homem. E aí o que acontece? Alguém lá fora, ó, você está linda hoje, hein? Nossa, seu marido é um homem de sorte. E começa. Ou a mulher para o homem. Olá, tudo bem? Que bom que você chegou ao trabalho. Vamos almoçar hoje juntos? E aí começa. E você chega em casa, teu marido e tua esposa não querem saber da hora do Brasil, mas aquela pessoa te devora com os olhos. Aí acontece uma traição e, claro, a responsabilidade é de quem traiu. Agora, você já parou para pensar em tudo o que aconteceu até chegar naquele ponto? Porque, às vezes, quem constrói a casa leva o mérito pela beleza da casa. Mas e quem cortou, arou o terreno, fez a terraplanagem, colocou as estacas? A base do problema faz parte. Então, vocês têm que estar atentos a isso. Não abram mão de uma vida sexual saudável, agradável para os dois, gostosa, dentro, claro, das necessidades de cada um. Tem gente que quer fazer com mais frequência, tem gente que quer fazer com menos. O importante é que ninguém fique insatisfeito. E você só vai saber dessa insatisfação quando houver o quê? Diálogo. Marido, pelo amor de Deus, eu estou arranhando azulejo. Então, cai na real. Cai na real. Muitas vezes o que falta é proteção. O homem que não está nem aí para a esposa, vai lá e se vira. Às vezes o que falta é ser tratado como uma pessoa especial. Gente, essa pessoa largou a família dela, largou a vida dela, foi construir uma nova vida com você. Essa pessoa precisa ser tratada como alguém diferente na tua vida. Teu marido, tua esposa é alguém diferente dos outros. É diferente.
merece uma honra, uma deferência especial. É alguém que decidiu caminhar pelos anos ao teu lado. E você tem que tratar essa pessoa dessa forma. Às vezes faltam elogios. Você já parou para pensar se a minha mulher parasse de me elogiar só porque meu peito afundou? A gente cresce, a gente amadurece, os anos passam, mas a gente continua querendo ser amado. A gente continua querendo se sentir importante para a pessoa que a gente ama. Elogie. Aí começa aquela velha história, vocês estão cansados de saber esse exemplo, né? A mulher que bota aquela roupa, está horrorosa, está gorda, olha essas banhas aparecendo aí. Não é assim. Pode até que seja verdade, mas existem formas de você dizer: meu amor, usa aquela outra vermelha, porque você fica muito mais linda com aquela roupa. Essa aí não te valoriza. Percebe? Existem formas de você falar coisas sem magoar, sem machucar. O que você deveria estar fazendo no seu casamento que você não está fazendo? Se você percebe que você deveria estar fazendo algo, mas não está fazendo, você está pecando por omissões. Ok? Bom, primeiro tipo de erro que você pode cometer na sua vida conjugal, erro por... Segundo, erro por... Terceiro, erro por... Inversões. Está vendo ali de cabeça para baixo? O que é inverter? É virar-se em sentido oposto ao que é natural. É pôr-se às avessas. E aqui a gente fala de uma questão delicada, que é aquela história da submissão da mulher. Blá, 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 blá. Eu vou falar sobre isso aqui de uma forma muito central, para a gente não entrar aqui em questões problemáticas. Entendam algo. Deus criou cada ser humano para ser. O homem, ele criou para ser um ser humano e para ser um homem. E a mulher, ele criou para ser um ser humano e uma mulher. Então, como seres humanos, nós somos idênticos. Nós somos idênticos porque nós fomos criados ambos à imagem e semelhança de Deus. A nossa composição é idêntica, espírito, alma e corpo. A nossa dignidade é idêntica. O nosso valor é idêntico. A nossa honra é idêntica. A nossa natureza pecaminosa é idêntica. Nossa forma de ser eterna é idêntica. Então, como seres humanos, nós somos idênticos. Porém, como homens e como mulheres, nós somos diferentes. E isso é um problema que o radicalismo feminista gerou, porque o feminismo trouxe benefícios para a mulher em algumas situações, mas em outros casos gerou grandes problemas, querendo dizer o tempo inteiro: vocês são iguais aos homens em tudo, e isso não é verdade. Homens têm seios, sim ou não? Mulheres têm testículos, sim ou não? Mulheres têm barba, sim ou não? Homens podem gerar uma vida no seu ventre, sim ou não? Somos iguais? O cérebro masculino é igual ao cérebro feminino, sim ou não? Os nossos hormônios são iguais? Nosso tom de voz é igual? Nós somos diferentes, isso é inegável. Então nós temos... O grande problema não é o fato de nós termos diferenças. O grande problema é a gente saber lidar bem com essas diferenças e respeitar as diferenças. Essa é a questão. O grande problema acontece quando os erros por inversão acontecem porque muitas vezes a mulher quer assumir o papel que é do homem e o homem quer assumir o papel que é da mulher. Mulheres, vocês gostam de homens femininos, sim ou não? Vou perguntar de novo. Mulheres, vocês gostam de homens femininos, sim ou não? Ou vocês gostam de homens? Sim ou não? Você quer que o seu marido seja macho? Alguém não quer? Homens, é o que elas esperam de nós. Agora, homens, vocês querem que as suas mulheres cheguem e batam na mesa? Sim ou não? Estava fácil, né, mulheres? Agora a coisa complicou. Vocês querem uma mulher macha em casa, sim ou não? Não. Mulheres, atenção. O problema, e isso é um problema histórico, sociológico,
Porque nós colhemos hoje os frutos da revolução feminista, que disse para as mulheres que elas tinham que ser igual aos homens em tudo. Estão corretos quando tratam do fato da humanidade, mas estão errados quando falam, quando o que está em questão é um ser homem e outro mulher. Nós não somos iguais. Assim como o machismo é um erro, o feminismo é um erro. Homens machistas, vocês estão errados. Mulheres feministas, vocês estão erradas. Homens têm que ser não machistas, mas masculinos. E mulheres não têm que ser feministas, têm que ser femininas. O problema das inversões acontece quando a gente quer roubar a atribuição que é do outro. Para vocês entenderem, eu vou fazer uma comparação. Pensa num time de futebol. 11 jogadores em campo, um técnico no banco. Jogadores no banco. Está claro até aí, sim ou não? Qual desses jogadores é mais importante do que o outro? O goleiro é mais importante que o atacante, sim ou não? O atacante é mais importante que o goleiro? Então, a questão aqui não é importância. Algum deles é superior ao outro? Também não. A questão é que quem pode botar a mão na bola dentro da área? Viu como vocês sabem? Porque é parte das atribuições do goleiro botar a mão na bola dentro da área. Chega o Neymar, por mais que ele seja um bom jogador, bota a mão na bola dentro da área, o que acontece? Pênalti, não é isso? Por quê? Porque ele está saindo das suas atribuições. Nenhum é mais importante que o outro. Todos são igualmente dignos, honrados, importantes. Não há superioridade no campo. Porém, cada um tem o seu papel. Na hora de decidir quem bate o pênalti, quem é que decide? O capitão. Agora, o técnico pode mandar o capitão sentar no banco, porque isso está dentro das suas atribuições. Então, quais são as suas atribuições como marido? Será que você está cumprindo tudo aquilo que é esperado de você? E eu não vou entrar aqui em todas as questões do papel do marido e da esposa. A mulher tem que respeitar o marido. A mulher tem que se submeter ao marido como o árbitro nas questões em que necessitam de arbitragem. O marido tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja e a si mesmo entregou-se por ela. O que significa isso? Que Cristo priorizou na cruz a igreja. Botou os interesses da igreja acima dos seus. Ele sofreu. E sofreu mesmo, porque ele sofreu como homem. E, no entanto, ele priorizou. Então, maridos, tudo que vocês forem arbitrar, vocês têm que priorizar os interesses da sua esposa. É por isso que há tanta incompreensão sobre essa questão de submissão, não submissão. Porque as pessoas acham que a gente está falando de um jugo opressor, escravagista. Quando o marido coloca os interesses da esposa sempre acima dos seus, qualquer decisão que o marido tiver que arbitrar vai levar em conta os interesses da esposa em primeiro lugar. E aí não há opressão. O problema é que às vezes as pessoas querem um, mas não querem o outro. Querem os benefícios, mas não querem as exigências. Querem os bônus, mas não querem os ônus. Maridos, a nossa situação é muito mais complicada. Ou você acha que quando você chegar na eternidade, Deus não vai cobrar de você cada decisão que você tomou na sua família? Toma uma decisão parcial em seu favor para você ver se isso não vai ser cobrado. A Bíblia diz que nós vamos prestar contas de cada palavra que nós dissermos. A gente não pode se esquecer disso. Então temos que pensar nisso. O que nós estamos fazendo? Quais são os erros por inversões que nós estamos cometendo e que estão gerando atritos no nosso casamento? Em que você está faltando no seu papel de marido, no seu papel de esposa? E aí, claro que isso extrapola no seu papel de pai, no seu papel de mãe, mulheres que priorizam os filhos, maridos que priorizam a própria mãe, a esposa. Não, eu vou lá na casa da mamãe para comer aquela macarronada dela. Deixar pai e mãe. Não é para você abandonar os seus pais,
mas às vezes você está priorizando a coisa errada. E por isso está gerando atrito. Será que você está errando nisso? Bom, esse é o diagnóstico, né? Muitas vezes pode ser que o seu casamento esteja enfrentando problemas em dimensões maiores ou menores, graves ou menos graves, por conta dos erros que você está cometendo. A questão é, como é que a gente soluciona isso? Até agora eu só estou batendo em vocês, né? Deixa eu ver agora de novo. Está doendo? Fala aí. Agora está um pouquinho mais alto, não é isso? Repassando. Em que você está errando em ações? Naquilo que você fala e naquilo que você faz. No que você está errando por omissões, ou seja, naquilo que você deveria estar fazendo e não está. E no que você está errando por inversões, ou seja, que você está abrindo mão do teu papel de homem ou de mulher, de marido, de esposa no seu casamento. Será que você consegue identificar aí dentro da sua cabeça se você está errando em alguma dessas áreas? Muito bem. Então, se a gente percebe que a gente está errando em alguma coisa, a gente tem que tentar resolver isso. Então, agora nós vamos ver, essa aqui já é a segunda parte. Vimos o diagnóstico, agora vamos trazer a cura. Como evitar erros e consertar estragos. E aqui é importante eu dizer uma coisa, eu não sou psicólogo, eu não sou terapeuta familiar, psicologia não é a minha área. Eu sou um teólogo, então tudo que eu vou falar aqui é Bíblia, ok? Você pode tratar com psicólogos, você pode buscar informações em outros lugares, não é a minha área de expertise. A minha contribuição para vocês é teológica. Então, nós vamos falar aqui de fé, de espiritualidade, ok? Porque tem gente que, na hora que está numa crise conjugal, busca o caminho da autoajuda, outros buscam o caminho da psicologia, não tem problema. Agora, eu quero passar para vocês o caminho bíblico, para você evitar erros e consertar estragos. Então, primeiro, qual é a melhor ferramenta para você prevenir novos erros? Ou seja, para você não cometer mais os erros que você vem cometendo. Se você chegou à conclusão de que você tem que parar de cometer determinados tipos de erros por ações, omissões ou inversões, o que é que você tem que fazer? Está aí a resposta bíblica. Você pode dizer comigo? Arrependimento. O arrependimento é o melhor caminho para a prevenção, porque um arrependimento verdadeiro evita que você cometa novos erros. E eu vou explicar. Existem duas dinâmicas ligadas aos nossos erros. A primeira se chama remorso, a segunda se chama arrependimento, que são muito diferentes. E eu vou dar um exemplo bíblico para vocês. Quem foi o grande traidor de Jesus? Aquele que mais traiu Jesus. Como era o nome dele? Mais alto? Não. O nome dele era Pedro. Judas traiu Jesus uma vez. Pedro traiu 3 vezes. Ambos traíram Jesus. E Pedro traiu mais do que Judas. Qual a diferença entre eles? A Bíblia diz que quando Judas caiu em si, percebeu o que tinha feito, ele, e algumas traduções usam esta palavra, ele, tomado de remorso, foi e enforcou-se. Então, o remorso é quando cai o peso do seu erro sobre você, mas você não faz nada para consertar este erro. Você se sente mal, é verdade, errei, mas você não muda o rumo das coisas. Judas se suicidar resolveu alguma coisa do problema que ele causou, sim ou não? Nada. Agora, Pedro, a Bíblia diz que quando o galo cantou, ele olhou Jesus nos olhos e começou a chorar. E chorar não quer dizer nada, eu posso chorar e continuar traindo a minha mulher, se eu quiser. Meu Deus, eu estou traindo minha mulher, mas no dia seguinte está lá no motel de novo com a outra. O que acontece com Pedro? E eu acho essa passagem linda. Jesus ressuscita, e tem aquela passagem nas margens do Mar da Galileia, quando eles estão pescando, está lá Jesus, está fritando umas manjubinhas com alguns dos seus apóstolos. E eu fico imaginando, a Bíblia não fala especificamente, mas eu fico imaginando Pedro com o peso daquilo que ele tinha feito, talvez sem coragem de olhar o mestre nos olhos,
de encarar, talvez estivesse olhando para o chão, assim, sabe o cachorro quando faz coisa errada, que fica assim, meio assim, olhando para a gente. E aí, Jesus, que conhecia o coração dele e sabia que ele estava verdadeiramente arrependido, o que ele fala? Pedro, tu me amas? O que está dizendo isso aí? O que ele queria dizer com isso? Pedro, você verdadeiramente está arrependido e você está disposto a nunca mais me trair? Porque o arrependimento gera isso. Ele traiu, pecou, mas se arrependeu, ou seja, nunca mais ele vai trair o Senhor. E ele fala 3 vezes para equivaler às 3 negações de Pedro. E ao final disso, quando ele chega no final da 3ª vez, ele fala, Pedro, tu me amas? Tu sabes que te amo, Senhor. Então eu vou fazer de você um pastor. Apacenta as minhas ovelhas. E assim é. E Pedro não foi se suicidar porque ele negou 3 vezes Jesus. Ele foi seguir com Jesus e se tornou o grande apóstolo para os judeus. E a tradição diz, não é a Bíblia que diz, a tradição diz que Pedro, martirizado pela sua fé, quando prendem Pedro, naturalmente fizeram a ele a pergunta que faziam aos cristãos daquela época, você nega este Cristo e você quer oferecer para César? Não. E a tradição diz que ele foi condenado à cruz e ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo por ser indigno de morrer como seu mestre. Veja, Pedro preferiu morrer do que trair de novo Jesus. Isso é arrependimento. É quando a gente não volta a fazer o que a gente fazia. Então, um pecador arrependido é um pecador que abandona aquele erro. Quais são os erros que você percebeu ao longo dessa nossa conversa? Você quer parar de cometer esse erro? Arrependa-se. Arrependa-se. Caia em si. Veja que grande dor você tem causado ao seu cônjuge. Veja as insatisfações. Lembre-se das lágrimas dela. Lembre-se da cabeça baixa dele. Arrependa-se e pare. Pare. Está na hora. Está machucando, está erodindo. Volte ao primeiro amor. Seu casamento agradece. Muitas vezes, existem 2 tipos de dinâmica que a gente faz para a gente se defender, para a gente... Como é que eu vou explicar? Para a gente justificar a gente continuar cometendo os mesmos erros. O primeiro é a gente viver sempre culpando o outro. Pensa se você faz isso. É o famoso erro do Éden. Eva, o que você fez? O Senhor, foi a serpente. Adão, o que você fez? Senhor, foi a mulher que tu me deste. A gente, em vez de olhar para dentro de si, a gente está sempre apontando o dedo para o outro. Então, mulher, mas você está... Quando você fala, mas você... Acabou. Você já jogou por água abaixo toda e qualquer possibilidade de arrependimento. Porque você, em vez de olhar para dentro de si e cuidar de si e tratar dos seus erros, você só fica apontando o dedo para o outro. Mas o meu marido... Você está falando isso porque você não sabe o que a minha esposa fez. Olha para si! Para de apontar o dedo para o outro. Porque se eu não me arrependo de não ser atencioso, eu vou ficar culpando o meu cônjuge de ser carente demais. Se eu não me arrependo de ficar olhando para outras mulheres, eu vou ficar culpando a minha mulher de ser muito ciumenta. Se eu não me arrependo de ser bagunceira, eu vou ficar culpando minha mulher de ser uma chata. Se eu não me arrependo de ficar horas e horas vendo futebol, ou vendo novela, fofocando no telefone, sem dar atenção para o meu cônjuge, eu vou viver culpando o meu cônjuge de não me dar espaço. E assim por diante. Se eu não me arrependo de ser uma gastadeira, eu vou viver acusando meu marido de ser um pão duro. Tem sempre uma boa justificativa no outro para você continuar errando. E aí você não se arrepende, porque o outro vai ser sempre o culpado de tudo. E você? Será que nós estamos tão próximos assim dos anjos? Outra coisa é a justificativa. Tem gente que vive se justificando tudo. É a famosa boa desculpa. Eu faço isso sim, mas...
Esse mais é dose. Então, qual é a solução? Qual é a solução? A solução é você buscar o arrependimento, parando de ficar olhando os problemas do seu cônjuge e olhando os seus. A Bíblia diz que nós prestaremos, cada um prestará contas de si mesmo ao Senhor. E olha, eu vou te dizer uma coisa, se você acha que você vai chegar na eternidade e Deus vai vir cobrar de você, como a Bíblia diz que será cobrado de nós cada palavra dita. Não diz? Sim ou não? Sim. Então você chega na eternidade diante do Senhor. Deus olha para você e fala assim, meu filho, está aqui a lista. Ó. Aí você vai olhar, ah, Senhor, mas é porque o meu marido... Você acha que isso vai colar? Pode te dar uma boa desculpa aqui. Diante do Senhor, não cola. Porque Ele é onipotente, onipresente e onisciente. Ele sabe o teu coração de verdade para fora das aparências. Então, se cada um de nós se arrepender dos erros próprios, consertando os nossos problemas, os nossos erros, e não o do cônjuge, assumindo as nossas responsabilidades e tomando cuidado para que nós não repitamos os mesmos erros, nós estaremos evitando repetir eternamente aquilo que causa erosão no nosso casamento. Seu casamento está com problemas, seu casamento está em crise, há dificuldades, então vai aqui meu conselho, arrependa-se. Porém, muitas vezes a dificuldade para a gente se arrepender, para a gente colocar em prática isso, é que aconteceram já tantos erros no passado, tantos machucados que já houve, tantos desrespeitos, tantas feridas, tantas palavras malditas, mal pronunciadas, né, para não dizer maldito de bendito, é mal pronunciadas, etc., que é tanta mágoa, tanta coisa que a gente carrega, que às vezes a gente tem uma crosta. Então, aí vem o segundo ponto. Qual é a única ferramenta possível para que você apague todos os erros do passado do seu cônjuge? É o perdão. A única dinâmica espiritual que nós podemos botar em prática para consertar os erros do passado chama-se perdão. Agora, para você poder perdoar, e aqui há uma dinâmica com o outro, para você poder perdoar, você tem que entender o que é perdão. E a minha experiência, pelas minhas andanças por aí, falando sobre perdão, me mostra que nós, cristãos, estamos sabendo muito pouco o que é o perdão bíblico verdadeiramente. Nós usamos muitas vezes o conceito de perdão do mundo, por não conhecermos de fato o que é o perdão bíblico. Então, para que você entenda o que é o perdão, perdão bíblico, segundo as palavras do próprio Cristo, segundo a parábola que ele pronunciou, é o cancelamento de uma dívida. Pode dizer isso? O perdão é o cancelamento de uma dívida? Diga. Entenda algo. Quando alguém erra com você, no caso o seu cônjuge, essa pessoa se torna seu devedor. Ela está em dívida com você. Há uma dívida moral que essa pessoa tem que pagar. Ela te ofendeu, ela está devendo moralmente para você. Se você perdoa ela, o que você está dizendo é: você não me deve mais absolutamente nada. E você está dizendo para Deus: Senhor, meu cônjuge não me deve mais absolutamente nada. Então, perdoar é estender clemência para alguém que precisaria cumprir uma pena. É conceder um indulto para a pessoa. Então, ela é desobrigada de pagar algo que ela tinha que pagar. A única saída para uma dívida impagável ser paga é o perdão. Mas nós exercemos muito pouco o perdão. Uma das atitudes que você menos vê os cristãos botarem em prática é o perdão. Você está no supermercado, de repente vem aquela senhorinha atrás de você e bate com um carrinho na sua canela. Você imediatamente vira para trás e fala assim: eu te perdoo em nome de Jesus. Não é isso?
Ou você está na fila da farmácia, atrasado, e vem aquela pessoa e fura a fila. Você vira para ela assim, põe as mãos em volta do ombro e fala assim: meu amado, eu perdoo tua atitude, não fazei mais isto. É isso que você faz. A verdade é que nós somos irascíveis. Nós achamos que nós podemos ser cristãos e sermos odiosos, agressivos, arrogantes, quando, na verdade, o fruto do Espírito Santo que habita em nós é amor, é alegria, é paz, é paciência, é amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Eu sou crente, mas não sou banana. Não, você não é convertido mesmo. Uma das maiores mentiras que já inventaram é que Deus muda o caráter, mas não muda o temperamento. Isso é mentira. Mansidão fala sobre caráter ou sobre temperamento? Domínio próprio é caráter ou é temperamento? Deus muda o temperamento de pessoas horrorosas. O problema é que muitos de nós querem se converter, querem frequentar os cultos, querem dizer para todos que são crentes, mas não estão dispostos a mudar o seu jeito de ser. E por isso inventam essas histórias. Nós temos que ser, em nossa essência, perdoadores. O perdão tem que ser a nossa prioridade, não a punição, não a vingança. Romanos 12, o Senhor diz: não pague o mal com o mal, mas pague o mal com o bem. Fazendo isso, você estará acumulando brasas de fogo sobre a cabeça da outra pessoa. A mim pertence a vingança, diz o Senhor. Eu retribuirei. A retribuição não pertence a você. O perdão é uma obrigação nossa. Nós perdoamos muito pouco. E se nós perdoássemos mais no nosso casamento, teríamos muito menos crises conjugais. E aqui eu queria esclarecer algumas questões sobre o perdão. Porque existem, e a experiência e as pesquisas, etc., me mostraram que grande parte das pessoas cometem os mesmos erros. E eu quero tratar esses pontos aqui. Algumas pequenas explicações sobre perdão. Se você precisa perdoar o seu cônjuge para que o passado fique de fato no passado, a primeira coisa que você tem que saber é que o perdão não depende de mérito. Perdão depende de graça. Nós muitas vezes não perdoamos o outro, porque nós ficamos esperando o outro fazer algo para merecer o nosso perdão. E isso não é perdão. Porque se você cancelou a dívida, não há nada mais a ser pago. Deixa eu te perguntar, quem foi salvo por Jesus aqui? Diz amém. Amém. Quem merecia ser salvo por Jesus? Diz amém. Nenhum de nós merecia ser salvo por Jesus. Nós vivíamos afundados no lamaçal de pecados. Sim ou não? Jesus olha para nós, aquele povo asqueroso que o odiava, que não fez nada para ser salvo, não mereceu ser salvo. Sabe o que nós merecíamos? Inferno. Mas Jesus olha para a gente e pela graça, João 3,16, Ele amou o mundo de tal forma. Isso é graça. Nós não merecemos ser salvos. Eu não mereci, você não mereceu. Você foi salvo pela graça de Deus. Então, por que nós achamos que nós temos o direito de perdoar o outro por mérito? Se Deus nos perdoou por graça. Deus não nos perdoou porque havia mérito em nós. Deus nos perdoou porque havia graça nele.
Igualmente, nós não temos que perdoar o nosso cônjuge porque há mérito nele. Nós temos que perdoar o nosso cônjuge porque há graça em nós, porque o Espírito Santo habita em nós. E nós temos a natureza de Cristo. Mas a gente fica esperando mérito. E o Evangelho é sobre graça. Outro erro comum. Olha só, Maurício, eu até perdoei, mas eu não sinto vontade de perdoar. Eu não sinto, não sei, você não sabe por tudo que eu passei. Eu não sinto vontade. Deixa eu te explicar uma coisa. Nós, pentecostais, porque eu também sou pentecostal, a gente adora sentir alguma coisa. E é ótimo quando a gente sente, não tem nenhum problema nisso. Você está no louvor e você sente a presença de Deus, e é aquela bênção. Só que a gente gosta tanto de sentir, que a gente esquece que o Evangelho não é sobre sentir, é sobre saber. Jó estava sentado no monturo, sentindo dor, sentindo luto, sentindo ofensas, sentindo o que havia de pior. E ele diz, eu sei que o meu Redentor vive. É muito comum, talvez você tenha falado isso, ou às vezes a gente ouve alguém falando assim. Às vezes vai no pastor e fala assim, pastor, eu não tenho sentido a presença de Deus. Aí eu quero lembrar vocês de uma coisa. Jesus, em Mateus 28:20, ele diz assim, última coisa que ele fala antes de ascender aos céus, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ele disse, sim ou não? Você sabe disso, sim ou não? Todos os dias, é segunda, quarta, sexta, terça, quinta, sábado, domingo, dia do culto, todos os dias é todos os dias. Então eu tenho total confiança de dizer, Deus está aqui. E não porque eu tive uma visão de um anjo, uma bandeja de prata, disso, daquilo. Eu digo isso porque Jesus afirmou que assim seria. E se você não sente a presença de Deus há um mês, você ora assim mesmo e fala assim, Deus, eu não estou sentindo nada, mas eu sei que Tu estás aqui comigo. É isso. E a gente quer sentir para perdoar. Você não sente a vontade de perdoar. Você não tem que perdoar quem depositou R$1 milhão na tua conta ou quem te deu uma Ferrari de presente. Você tem que perdoar quem te tratou mal, quem te ofendeu, quem pisou no teu calo. Nós nunca vamos ter vontade de perdoar, entendam isso. Você tem que perdoar porque você sabe que é o certo e é o que Jesus espera de nós. Por fim, perdoar não é esquecer. Tem gente que fala, poxa, mas eu ainda me lembro do que ele fez, eu ainda me lembro do que ela fez. Perdoar não tinha que ter esquecido a ofensa? Não. Perdoar não é sentir amnésia. Perdoar não é ter amnésia. Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem o que é perdoar. Quem já queimou a mão aqui? Faz assim. Já queimou? Você lembra da dor? Sim ou não? Na hora doeu, não doeu? Ficou mancha, foi duro. Você lembra da dor? Sim ou não? Está doendo agora, sim ou não? Mas você lembra. A ofensa é como aquela queimadura. O erro cometido é como aquela queimadura. Doeu muito, mas você perdoa. E o teu perdão é como aquela pomada que vai passando, seja minâncora, seja qual for, vai passando, vai cicatrizando, e às vezes o tempo passa. E quando você olha, você se lembra. Você às vezes até vê a cicatriz, mas não dói mais. Isso é o perdão. E por último, entendam uma coisa. Se você for esperar ser fácil para perdoar, você também não vai perdoar nunca. Sabe por quê? Porque perdoar é um esforço árduo. Vou repetir, perdoar é um esforço, é uma atitude. E por que é difícil? Nossa natureza humana é inclinada para a vingança. Quando alguém te dá um tapa, a tua vontade imediata é dar outra. Quando alguém te dá um empurrão, a tua reação imediata é dar outro empurrão de volta. Sim ou não?
Então imagina, por exemplo, que a nossa natureza humana é o rio Amazonas, aquele rio caudaloso, descendo aquele volume de águas. Você se vingar de quem te fez algo que doeu em você, você se vingar de um cônjuge que cometeu erros, então é um mês sem sexo. Então você que faça o seu prato. Ô mulher, então não vou falar com você. Isso é vingança. Isso é vingança. Porque aí você solta o barco no rio Amazonas e ele vai te levando, é fácil. É simples, você não tem que fazer esforço. Agora, o perdão é você não viver a tua natureza humana, é você abraçar a natureza de Cristo, que é contra a corrente, é você nadar subindo o rio Amazonas, corrente acima, cansa, é difícil, tem que fazer esforço. É um esforço árduo. Então não espere ser fácil para perdoar, perdoe porque é a coisa certa. E porque o perdão traz cura. O ódio aumenta a ferida, a vingança aumenta a ferida, o perdão traz cura. Vocês topam fazer uma dinâmica rápida? Prometo que vai ser bem rápido. Chegue bem juntinho do seu cônjuge para que vocês falem baixinho no ouvido um do outro. Se você se sentir desconfortável porque tem alguém do seu lado, você pode pular para a cadeira mais um pouco afastada, não tem problema, tá? Eu vou fazer algumas perguntas e eu quero que você converse com o seu cônjuge. Tá bem? Converse, olho no olho, abraçadinho. Eu vou fazer algumas colocações e eu vou ter que ser rápido porque o tempo está muito curto. Não posso dar muito tempo para falar. Mas eu quero que você fale de você. Coloque para o seu cônjuge o que vem do teu coração, tendo pensado isso que a gente falou, a partir disso que eu vou falar aqui. Então, a primeira questão que eu quero é que você converse com o seu cônjuge. E eu sei que vai ser rápido, não vai dar para falar tudo, tá? Primeiro, você tem errado com o seu cônjuge por ações? Se tem, essa é uma boa oportunidade para você falar com ele sobre isso. Pode falar, fica à vontade. Deixa eu interromper vocês agora. Eu sei que não deu para falar tudo, mas eu preciso fazer a segunda pergunta. Você tem errado com o seu cônjuge por omissões? Converse com ele sobre isso, por favor. Desculpa, eu vou ter que interromper vocês de novo. Olhem para cá. Terceira pergunta. Você tem errado com o seu cônjuge por inversões? Converse com ele sobre isso, por favor. Muito bem. Para um pouquinho, por favor. Uma pergunta que eu vou fazer para você agora. Não é para você conversar, tá? De que erros no casamento você ainda não se arrependeu? Essa é uma pergunta para você levar para casa. De que erros no seu casamento você ainda não se arrependeu? Se você não se arrependeu, você continuará cometendo esse erro, você continuará gerando atritos, você continuará gerando erosão, você está prejudicando o seu casamento. Pense nisso. Pergunta: você já perdoou os erros do seu cônjuge? O que você está esperando? Para concluir, eu tenho total consciência de que o tempo aqui foi muito pouco. Mesmo assim, eu faço muita questão de gerar esse momento, porque ele nos exercita em algo que muitas vezes nós paramos de fazer. Tirar um momento, desligar a televisão, fechar os livros, desligar o celular, sentar com o nosso cônjuge, falar e ouvir. Tenho certeza que o que nós tínhamos para você, o que vocês tinham para dizer aqui, não foi dito tudo. Não deu tempo para isso. Então eu quero fazer uma proposta para vocês. Porque não adianta nada eu fazer um momento muito bonito aqui, emocional, em que você chore, e isso acabar na porta da igreja. Depois você sai para fora e continua tudo igual. Eu quero sugerir algo a vocês. Que isso que nós fizemos aqui em 5 minutos, vocês façam na vida conjugal de vocês. Caso vocês tenham perdido isso pelo meio do caminho, retomem. Tirem momentos, combinem isso. Em que vocês, de repente, pode ser em casa, pode ser sentado no sofá, um olhando para o outro. Você pode convidar a sua esposa para sair e sentar num restaurante para conversar. Mas que vocês tenham um momento sem interferências externas, sem televisão, sem telefone, sem jornal, sem fofoca no telefone, sem nada disso.
olho no olho, para você conversar. E não conversar só banalidades. Tenha sempre em foco isso nas conversas de vocês. Arrependimento e perdão. Porque com arrependimento, você cessa os seus erros. E com o perdão, você apaga os erros do passado. Então, nós estamos falando de prevenir erros do futuro e de apagar os erros do passado. E se passado e futuro se resolvem, o presente é muito mais fácil. Agora, do presente depende você apagar, e do presente depende você prevenir. Das suas atitudes no agora é que você vai poder perdoar ou se arrepender. E expor isso. E conversar, meu amor. A minha vaidade está me dificultando te pedir perdão por aquilo que eu fiz. Mas eu estava errado. Eu errei. São duas palavras mágicas dentro do Evangelho de Cristo. Se é que vocês entendem o que eu estou falando. E eu te perdoo. Cura. Cura, traz paz. Me perdoe e eu te perdoo. São fórmulas sensacionais para a paz no casamento. Então eu quero deixar para vocês essa sugestão. Conversem. Se quiserem conversar hoje, chegando em casa, deitando na cama, sentando um ao lado do outro, conversem sobre isso que foi ministrado aqui. O que você achou daquela palestra? O que veio mais ao teu coração? E eu quero te falar coisas, meu amor, que há muito tempo eu não falo. Eu percebi, eu me dei conta de que eu estou errando nisso. E eu vou lutar para melhorar. Fica a sugestão. Pode fechar seus olhos, por favor? Vamos orar? Se possível, dê a mão para a sua esposa, dê a mão para o seu marido. Orem juntos, mesmo que você não esteja com muita vontade de fazer isso. Vamos orar. Deus amado, muito obrigado por esse momento. Nós te agradecemos por tu nos estares nos lembrando de coisas que nós já sabemos. Muito obrigado a Deus, porque nós sabemos que tu nos amas. Tu amas a mim e tu amas a meu cônjuge. E tu amas a nossa família. Nós te pedimos que essa família seja sempre preservada. Se eu estou vivendo nesse momento alguma crise, restaura o meu lar, Senhor. Cura a minha casa. Faz eu me arrepender dos meus erros, que o teu Espírito não me dê descanso enquanto eu não me arrepender. Não expor para meu cônjuge que eu estou arrependido e que eu possa perdoar, assim como tu me perdoaste um dia e continuas me perdoando a cada pecado confessado meu. Em nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos isso. Te pedimos que a paz reine sempre em nosso lar, por meio do arrependimento e do perdão, que cura, que previne e que faz o reino de Deus ser presente na nossa casa. Em nome de Jesus, amém. Deus os abençoe. Muito obrigado.